Olá a todos, como vão? É uma alegria para mim estar aqui com vocês e poder falar um pouco, né, trazer um pouco daquelas coisas que a gente tem estudado e aprendido em nome da ciência, né, estudando como ciência, mas também na prática. Obrigada a todos que aceitaram o convite de me ouvir hoje nessa palestra. Nós estamos aqui em função da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, da qual nesse momento eu sou presidente, e temos a alegria também de termos o congresso em maio, programado para maio, né, o Congresso Brasileiro da Psicologia Positiva, que é a 4ª edição, que eu tenho muita alegria de poder estar participando e estar planejando junto com a Acontece também todo esse projeto, que é um projeto muito bonito. Então, sejam todos bem-vindos, que seja um momento de muito aprendizado, de muita alegria também para nós, né, que a gente possa estar juntos, né, nesse momento, e que tudo concorra para que a gente tenha um aprendizado em conjunto, tá bem? Eu vou apresentar aqui, abrir alguns slides de apresentação para vocês, vou pedir só que me aguardem para que eu possa fazer essa apresentação nesse momento. Muito bem. Só um minutinho, enquanto eu estou aqui me organizando. Muito bem. Bom, então hoje o meu tema para falar aqui com vocês é justamente o tema do bem-estar e da saúde em tempos de pandemia. Nós vamos tratar mais a questão do engajamento no trabalho e os limites ao burnout e à adição laboral. Esses são assuntos que eu tenho estudado há muito tempo. Eu sou a Ana Cláudia Souza Vasques, da Universidade Federal de Ciências da Saúde, UFSPA, e tenho a alegria, então, de começar essa palestra, esse momento, já trazendo o nosso logo, né, mostrando as preocupações que a gente tem com a pandemia, né, mas isso não significa que nós não temos nada a acrescentar ou a dizer enquanto psicologia positiva, pelo contrário. Então, é uma alegria para mim trazer para vocês, poder falar para vocês sobre esse tema. O primeiro, vamos dizer assim, começar e de falar, né, de trazer assuntos específicos para vocês, vai ser pelo meu background. Eu quero contar um pouco para vocês as ideias, as teorias, para que vocês possam compreender aqueles fenômenos. É uma maneira da gente trilhar essa caminhada nessa palestra em conjunto. Então, são algumas teorias e ideias que eu quero trazer para vocês e compartilhar nesse momento, para que vocês entendam de que posição, da onde eu estou falando, né, o que vocês podem, na verdade, entender como sendo o meu recorte nessa linha. Está tendo um pequeno delay nos slides, eu estou percebendo aqui, isso, agora foi. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é do grupo de pesquisa. Então, eu coordeno um grupo de pesquisa na UFSPA, que é o NEPOD. Esse grupo, aqui tem algumas fotos. Essa primeira foto que vocês veem aqui é o nosso grupo internacional. Nós temos pesquisas, então, com 24 países nesse momento, estamos considerando aqui também o Equador, e aqui é uma parte dos nossos colegas, né, no mundo, na África, na Europa, em vários países de vários locais, né, e os principais pesquisadores da área, como o professor Vilmar Schofelli, o professor Hans De Witt, e a gente tem o Hannah, a gente tem várias pesquisas em conjunto com eles. E depois vocês têm algumas fotos ali do grupo, de algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo, que já fizeram em algum momento da nossa história, e obviamente a gente tem as fotos da
reunião virtual, que são o tempo que a gente vive hoje. Os nossos temas, então, é gestão estratégica de pessoas, saúde laboral, fatores de proteção, principalmente a questão dos fatores psicossociais de proteção às pessoas, e todos esses outros temas que a gente tem pesquisado já há alguns anos. Essa é a minha prática de pesquisadora, né? Eu sou psicóloga, sou professora na UFSPA e sou pesquisadora. Lá na minha universidade também, que é uma universidade que tem como foco a ciência da saúde, então nossos cursos, os nossos programas, as nossas extensões, eles são voltados para a saúde. Nós tivemos agora na pandemia uma ação muito grande também, né? E lá na universidade, então, a gente tem toda uma atuação na área de saúde mental. Neste momento, eu estou pró-reitora de gestão com pessoas na universidade. A gente criou essa pró-reitoria agora recentemente. Então, também para dizer para vocês que tem a minha prática, que eu vou falar um pouco da prática e da prática de gestão, tá? É uma alegria grande ver algumas pessoas aqui me cumprimentando, dando oi. É muito bom estar aqui, ver vocês aqui comigo. Vamos fazer esse trilhar junto, que é um pouco do que esse novo slide faz, né? Eu quero mostrar para vocês que o caminho que a gente vai seguir aqui é falar um pouco, começar falando da pandemia, desse distanciamento social, alguns impactos. Eu vou trazer para vocês a questão do trabalho saudável, quanto que é possível o trabalho saudável na pandemia, pensando o trabalho como um esforço vital, que ele é despendido, mas que tem a ver com energia, mas também com prazer. E falar para vocês um pouco sobre efeitos que são impulsionadores do bem-estar, do engajamento, que é o que a gente chama de busters. Eu vou falar um pouquinho disso. E depois eu quero trazer para vocês os efeitos que são mitigadores da insegurança, do burnout e da adição laboral, que é aquilo que a gente chama de efeito buffer, né, que ele amortece. Né? E tudo isso baseado na teoria dos recursos e demandas no trabalho. Finalmente, a gente vai trazer as contribuições da psicologia positiva. Será que a psicologia, em tempos de pandemia, pelo modelo positivo, tem uma contribuição a trazer? Que contribuição seria essa? Do que a gente está falando neste momento? Então, a primeira coisa para a gente poder trilhar em conjunto é vocês compreenderem que a gente está falando de um modelo teórico específico, né? Então, quando a gente fala de teoria da psicologia positiva, a gente está falando de uma base, de uma fundamentação, de uma construção. Não é eu acho, ou eu tenho uma experiência, ou foi bom para mim, pode ser que seja bom para os outros, né? É testado, é validado, é estudado por vários pesquisadores, inclusive fora do país. Então, a gente tem a psicologia positiva, a gente tem conceitos vinculados a justamente esse trabalho saudável, e a gente tem algumas linhas de pesquisas que são importantes para esse modelo, né? Que é a questão da gestão engajadora. Então, a gente vai falar muito de liderança engajadora. A equipe de alto desempenho, para nós, é o desempenho saudável, não apenas o desempenho de produtividade, o cuidado uns com os outros, os fatores de proteção psicossocial. A proteção, para a gente, é muito importante. Não só ações ou estratégias de prevenção ou de promoção de saúde, mas também de proteção. Né? E aí tem alguns indicadores para isso. O desenvolvimento positivo e algumas intervenções e programas aplicados. Vários deles a gente tem testado, a gente tem analisado e tentado entender, de fato, o que essas coisas elas têm contribuído para a gente poder impulsionar aquilo que é o mais caro para a psicologia positiva, que é a ideia de vida plena, vida de felicidade, uma capacidade que você tenha de produzir bem-estar, mesmo em situações de adversidade, e como que isso pode ser multiplicado e dividido com outras pessoas. Então, a gente fala muito em forças, mas a gente também fala nas limitações. É importante que vocês tenham esse entendimento que o que a gente está falando é algo que é sistêmico, que não é apenas o fenômeno em si, mas a gente tem que olhar todo o contexto. Como eu estou aqui falando do trabalho, a ideia é pensar todo o contexto de trabalho, mas isso pode ser pensado para outras esferas também da psicologia positiva. A gente fala de possibilidades, potencialidades, impulsionadores, proteção psicossocial.
Esse modelo, eu não vou explicar eles para vocês, assim, com profundidade, tem vários trabalhos publicados, tem muita literatura, toda vez que eu falo um pouquinho dele, e a gente pode depois ali no chat tentar conversar um pouco sobre essas questões que vocês tiverem, ou dúvidas, mas o mais importante é que vocês entendam, assim, são dois processos paralelos que acontecem ao mesmo tempo, que é um processo estressor, e estresse aqui não é doença, lembrem disso, estresse é a tensão que pode levar a um desfecho positivo ou não, pode ser um desfecho positivo ou negativo, né? Então, é um processo estressor que gera uma demanda, que gera uma tensão, que gera o que a gente chama de um empuxo, e a gente tem, paralelamente isso, um processo motivacional, que é ali onde você coloca a tua energia, o teu impulsionamento, e você gera ações que se espera que coloque, então, toda essa tua energia para chegar em desfechos que sejam desfechos positivos. Não podemos deixar de pensar recursos e demandas do trabalho como uma combinação. A psicologia positiva fala muito dessa dinâmica, é uma combinação ótima. O que significa isso? Que é a melhor maneira de fazer, não necessariamente é a perfeita, mas é uma combinação que você chega a uma solução ótima. Em que sentido? No sentido de ter o desfecho positivo e de ter a possibilidade do engajamento. Então, é a melhor forma para chegar lá. Não tem uma fórmula mágica. O pessoal que é de gestão, que é de administração, gosta muito que a gente tenha ferramentas, predição, mas a gente não tem isso. Na prática, o que funciona é justamente a gente poder ir acompanhando isso e criando ações e ferramentas que possam nos ajudar. A gente tem um papel da liderança engajadora, que eu não vou entrar nisso, e os recursos pessoais. Existe o que a gente chama de espiral positiva, que a espiral é a motivação, é aquela motivação que vai aumentando, não é um ciclo, ela aumenta e ela pode chegar a patamares bastante altos, porém ela pode ser uma espiral tanto para o ascendente quanto para o descendente. Ascendente e descendente aqui, de energia. Então, eu posso ter uma espiral em que eu vou ter muito redesenho no trabalho, participação das pessoas, criatividade, inovação, e aí é o que a gente chama de efeito Buster. Eu vou criando naquele ambiente, naquele local de trabalho, condições para que as pessoas possam se motivar, se impulsionar, sentir que a sua motivação está sendo direcionada, a sua energia está sendo direcionada para aspectos que são importantes para ela, do ponto de vista da realização profissional, e importantes para a sua saúde, porque o engajamento no trabalho é um indicador de saúde, e importante para os resultados, porque uma organização, uma empresa, uma instituição, ela existe para determinadas finalidades. Então, é preciso que haja resultados. A espiral descendente é quando eu perco essa energia e não consigo, ela é drenada, e eu não consigo repor a energia, eu não tenho descanso, eu não tenho férias, eu não tenho tempo de lazer, as esferas da minha vida já não têm um limite de uma para outra, então eu durmo pouco, eu como pouco, eu trabalho muito, eu fico demais com a família, porque agora na pandemia não tem esses espaços, então eu não tenho um tempo adequado para respirar, parar, respirar e, como a gente diz hoje em dia, não pirar. Mas é mais do que não pirar, drenar essa energia e ela não ter a recomposição, significa que eu vou entrar num processo de adoecimento que pode me levar a diversos desfechos negativos. E o burnout, que é a exaustão máxima do trabalho, a doença crônica, né, é um dos desfechos possíveis. Existem outros, existe a monotonia, a adição, que é um dos que a gente vai falar aqui, existem outros, mas o burnout a gente tem isso muito claro. Tá bem, pessoal? Espero que vocês estejam me acompanhando. Se eu estiver falando rápido demais, por favor, indiquem e eu vou modelando. Então, aqui, basicamente, é o que eu já falei para vocês, é um slide, na verdade, que só mostra a complexidade que a gente lida, mas comportamento humano é isso, né? Comportamento humano é de fato, complexo, né? E comportamento humano tudo se relaciona. O mais importante é que vocês tenham, de fato, essa ideia de que a gente está falando de trabalho, que a gente está falando de bem-estar, de burnout, dessas variáveis,
porém o nosso foco é a vida plena, é o bem-estar, é a felicidade. Como é que a gente chega nesse trabalho e nesse desempenho saudável? De que maneira a gente pode conseguir essas coisas? Então, é isso que a gente estuda na psicologia positiva, e que eu trouxe o foco para a parte organizacional do trabalho. Claro que tem mais coisas, mas lembrem-se disso, que não é... a gente nunca separa, né, ou deixa de falar daquilo que é negativo. Essas coisas vêm em conjunto. A gente tem que olhar as duas coisas. Tanto o aspecto que está preservado, e aí a gente vai pensar por que está preservado, quanto aqueles aspectos que podem gerar adoecimento, que precisam ser amortecidos, que precisam que sejam de alguma forma mitigados para que as pessoas continuem saudáveis. É o que a gente consegue fazer. E a pandemia deixa isso muito claro para a gente, né, que existem vários aspectos sobre os quais a gente não tem controle, mas que a gente pode amortecer e a gente pode treinar ou tratar o cuidado com as pessoas de tal maneira que isso ocorra adequadamente. Bom, vamos falar então da pandemia, né? Essa introdução inicial aqui, né? Mas vamos falar um pouco da pandemia. Pandemia e distanciamento social no Brasil. A pandemia, ela tem, na verdade, uma série de características que são de ordem mundial, né? Tem a ver com a Organização Mundial de Saúde, tem a ver com achados, tem a ver com o que cada país está fazendo, e nacional. Então, nós precisamos trazer a ideia, ou pensar aquilo que está relacionado à maneira como nós lidamos no Brasil com o distanciamento social. Qual é essa forma? De que maneira nós lidamos? Então, existe aqui efeitos psicossociais, existem muitas inseguranças, a gente pode observar insegurança no mundo do trabalho, não só a questão individual do desemprego, mas o próprio mercado de trabalho para as empresas, para as organizações. Dentro das instituições a gente teve isso, vários, apesar de toda a necessidade de profissionais de saúde, a gente tem profissionais de saúde com situações também financeiras e de insegurança muito, muito claras. A gente tem ambiguidades em relação às informações que são passadas, e aqui eu quero diferenciar ambiguidade de incerteza. Vem uma mensagem, daqui a pouco vem outra que diz exatamente aquela primeira mensagem, né? Então, vem uma norma e aí sai aquela norma no dia seguinte, porque não era bem assim. Isso gera na gente ambiguidade, e a ambiguidade coloca a gente em dilemas. E nós temos a questão das incertezas, a gente não pode prever o futuro, evidentemente é muito difícil prever o futuro, mas a pandemia traz vamos dizer assim, uma nota, um tom de incerteza que é muito maior. Então, fica muito claro para a gente que aquela segurança que a gente imaginava que tinha, ela não é bem assim, né? A gente tem mais incertezas do que certezas, e o Covid traz isso bastante para a gente. Então, essa pandemia, ela tem uma característica de que a gente imaginava que ia fazer todas as ações e por um determinado tempo nós conseguiríamos vencer e ultrapassar as principais barreiras, né? Então, a gente imaginava ali 2, 3 meses, e não foi o que aconteceu. Nos outros países do mundo, sim, mas aqui não, porque nós tivemos muitas informações ambíguas, nós temos diferentes ministérios da saúde, né, que atuaram de formas diferentes, dependendo de quem era o ministro. Nós temos ações também que são diferenciadas nesse tempo, e mensagens que a gente, às vezes, não entende muito bem. Esse slide ele é uma bagunça, esse que vocês estão vendo agora, mas a ideia deles é só dizer a quantidade de notícia que chega. Isso aqui não é nada, é só um recorte. Em outros momentos, se vocês procurarem, eu tenho outras palestras que eu falo mais sobre isso, então eu não quero entrar nessa questão, mas a gente tem muitas situações. E eu quero trazer para vocês uma situação, por exemplo, que gera ambiguidade, que é uma fala sobre as universidades públicas brasileiras e a ciência de modo geral não precisar, ou tem dinheiro demais, ou não deve ser dessa forma, ou é uma balbúrdia, e na pandemia a gente observar que elas entraram, que as universidades, principalmente as universidades federais, que é onde está o principal foco de pesquisa, mas
todas as universidades e os pesquisadores as universidades que têm pesquisadores, se engajaram imediatamente, e a ciência trouxe uma resposta muito rápida. E a ciência é vinculada a esses institutos, a esses locais de pesquisa, em especial nas universidades públicas federais. Nós temos um site que chama Verdade sobre Universidades Públicas, que surgiu para tentar amenizar um pouco a questão da ambiguidade, mas isso gera uma situação realmente de muita dificuldade. Fora isso, a gente tem a questão do emergencial, que alcançou algumas pessoas, mas não outras. Ele evidentemente, teve um efeito importante, né, o auxílio emergencial, mas a gente teve empresas que não conseguiram alcançar, algumas fraudes, infelizmente. Nós temos a situação dos povos vulneráveis, por exemplo, os povos indígenas, tem uma alta letalidade para uma população que é pequena. Nós temos fome nas favelas, eu sugiro que vocês acompanhem, né, também isso, população de rua, necessitando de acolhimento, e alguma resposta da sociedade. Mas, de uma certa medida, as informações elas nem têm chegado para nós de uma maneira que a gente consiga fazer uma decisão ou uma tomada de comportamento conjunto como nação. Então, a gente acaba tendo vários comportamentos e a atitude nossa, em termos de governos, né, no nosso país, separou as ações. Então, os estados e as prefeituras fazem como querem, e o governo federal tem aí algumas ações, enfim, que a gente vai analisando e que não entendemos muito bem, né, mas como se houvesse uma separação entre a parte financeira e a parte de ir lá e socorrer e dar ajuda e fazer a proteção e o cuidado que é necessário. Isso não poderia se separar na pandemia, mas a gente tem essa ambiguidade no nosso país. E aí a gente tem índices de isolamento social que são pífios, infelizmente. Eles se alternam ao longo do tempo, mas nós nunca conseguimos atingir totalmente aquilo que era necessário. E por isso, algo que a gente esperava que durasse 3 meses, acaba que a gente nunca saiu. Esse slide, ele tem índices de isolamento social de hoje, né? Ele foi tirado hoje não, ontem, no dia 9. Nós temos no mundo a quantidade de casos confirmados é algo assim inacreditável, né? A gente tem 50.266.033 casos confirmados. 1.254.567 mortes. Nas Américas é um dos maiores números que a gente tem, né? Se juntar os Estados Unidos com o Brasil, a gente tem o maior número de óbitos acumulado. Nós temos uma curva, né? Dizem que é um platô, mas é um platô alto, né? De total de óbitos, que é muito alto. E aqui, finalmente, para fechar essa parte, esse sim de hoje, a gente vai ter hoje, então, esse número total de casos, e no Brasil, a gente vai ter 5.675.032 casos, sabendo que nós não fazemos os testes que deveríamos fazer, nós não temos tudo que a gente precisaria ter. Então, esse desenho, né, em vermelho ali dos países afetados, aonde mais está, a gente vê os Estados Unidos está totalmente tomado, a gente vê a Europa, a gente vê todos os países, né? E o comportamento que a gente tem enquanto nação afeta evidentemente o nosso comportamento individual, e isso evidentemente afeta o nosso bem-estar. Né, eu falo evidentemente porque tem evidências, não porque seja um pensamento lógico apenas. Parece uma coisa lógica para nós que isso siga desta forma, mas mais do que isso é algo que a gente evidencia na ciência, né? Então, o que a gente deve parar para pensar é qual é o horizonte que a gente está vislumbrando. E isso é muito importante. Que horizonte é esse, né? Então, muitos falam numa humanidade em transformação, alguns falam que a gente está num mundo volátil, líquido, outros falam em apagão da moralidade por causa dos casos da corrupção. A pergunta que surge é, será que a gente vai ser diferente mesmo? Será que isso vai mudar ou vai ser algo que vai ficar aqui? Finalmente, a gente tem
alguns pensamentos sobre como nós estamos desperdiçando esta experiência, desperdiçando a experiência para fazer outras coisas. Então, diante desse contexto, e eu já peço desculpas por dar tantas informações ao mesmo tempo, mas eu imagino que isso não seja novidade para vocês, né? Mas se colocando nessa posição dessa imagem, olhando para o horizonte, olhando para o futuro e pensando que ao nosso lado tem essas situações, quais seriam, então, os limites ao trabalho saudável na pandemia? Que limites a gente pode pensar? O que seriam barreiras? O que faz com que a gente tenha tanta dificuldade ou tenha novas dificuldades para lidar com o trabalho de uma forma saudável? Porque a ideia de saúde mudou, né? Então, antes a gente tinha uma ideia de saúde como, eu faço academia, eu faço exercício, eu vou ter alguns horários, eu posso trabalhar mais puxado, mas se eu tirar um dia ali, outro ali. Nós tínhamos uma ideia de saúde diferente da ideia que hoje a pandemia nos impõe. E ela nos faz pensar sobre algumas coisas. Esse slide eu trago aqui 2 capítulos de livro que eu escrevi, o primeiro deles junto com a minha colega Maite Mazarrai. Nesses 2 capítulos eu trago justamente esse questionamento. O primeiro sobre a questão da insegurança no trabalho, né, e as reflexões para esse tempo e para o que vem depois, e um capítulo sobre justamente o trabalho saudável na pandemia. E eu aponto esses três elementos como essenciais para que a gente possa pensar, né? A gente não pode pensar que vai ter um trabalho saudável ou que a insegurança no trabalho é algo que é desejável, porque vai se criar coisas novas, em função dessa percepção que a gente tem de uma ambiguidade, de para onde que a gente está indo, que caminho é esse, de uma incerteza, porque a economia, de fato, ela está bastante afetada, e não se esperava diferente, mas tem consequências que não estavam previstas, e a questão da insegurança no trabalho pelos índices de desemprego. Então, o que a gente sabe na psicologia positiva? Esses capítulos são 2 livros que vão ser lançados em conjunto no congresso do ano que vem, em maio, da psicologia positiva, que vão justamente falar sobre o trabalho, as aplicações da psicologia positiva, né? Então, esses 2 capítulos, são 2 volumes, né? Eles têm esse objetivo de fazer essa reflexão um pouco mais crítica, mais social. O que a gente sabe, então, hoje? O que evidências que a gente tem? Então, eu trago aqui para vocês, fora do tempo da pandemia, mas do que a gente já construiu, de informações que vocês podem confiar e que podem ajudar vocês. São artigos científicos que depois vocês podem olhar, tem um que vai ser publicado ainda, que já está submetido, mas o primeiro é sobre trabalho e bem-estar, a relação entre burnout e satisfação de vida. O segundo é engajamento no trabalho, saúde mental e personalidade em oficiais de justiça. E o terceiro é sobre gratidão e ansiedade, e algumas outras emoções positivas, né? O papel delas para o enfrentamento da pandemia. Então, nós temos ali, hoje, como conhecimento, que existem alguns antecedentes que podem nos ajudar a diminuir os efeitos negativos da pandemia. E que antecedentes positivos são esses? A satisfação de vida, é difícil ter satisfação de vida na pandemia, né? Mas a satisfação de vida, o suporte social, é algo que é um pouquinho mais fácil da gente fazer, o cuidado uns com os outros, a esperança, os recursos que a gente tem para fazer as coisas, os recursos de trabalho, e o otimismo. E o otimismo, ele hoje está sendo o elemento mais central, porque justamente nós estamos deixando de ter aquela ideia de que nós vamos ter um futuro melhor. Nós estamos perdendo pela ambiguidade, pela insegurança, por não encontrarmos respostas objetivas, seja dos nossos governantes, sejam nos nossos locais de trabalho, sejam nas ações, nós estamos perdendo o otimismo, e o otimismo tem um papel essencial, é visão de futuro, é esperar que coisas melhores aconteçam no futuro. Então, isso é algo que a gente também pode intervir nesse momento, e eles são protetivos tanto ao burnout quanto à insegurança no trabalho. Outro elemento que é importante que vocês precisam pensar é que nem toda
emoção positiva, ela tem um efeito positivo. Nós precisamos ter muita cautela. Não é qualquer intervenção em psicologia positiva, não é fazer exercícios por si só, não é tomar isso fora de um contexto mais amplo de desenvolvimento da saúde como um elemento central para a tua vida. Para você ser feliz, você precisa ser saudável. Uma das frases que a professora Maite e eu colocamos no capítulo que eu falei para vocês diz assim: naturalizar o chamado novo normal para justificar medidas de precarização de trabalho ou mudanças com base no impacto da pandemia por Covid-19 eleva o risco psicossocial e a probabilidade de danos e prejuízos em toda a sociedade. Há conhecimento científico suficiente para que a situação adversa da pandemia seja devidamente combatida, com ações e políticas que prezem pela saúde e pelo bem-estar no trabalho. Esses elementos, eles têm que ser autênticos, eles têm que ser algo que a gente pensa, não, nós temos que fazer algo que vai fazer a diferença. Então, não adianta, tem algumas intervenções que elas não são intervenções que vão gerar o bem-estar que a gente espera. Nós temos que pensar o contexto que nós estamos e o quanto que aquela emoção positiva, dentro desse contexto, ela pode ser ou não protetiva ou promotora de saúde. Então, atenção, 2 elementos que eu quero. Se vocês guardarem esses 2 de tudo que eu já falei aqui, eu já vou ficar bem feliz. Então, 2 elementos que eu trago para vocês. Primeiro, variáveis positivas, vocês têm que cuidar, porque elas também podem ser impulsionadoras de desfechos negativos em algumas condições. Eu vou dar um exemplo, é esse artigo que a gente lançou agora, que é da minha aluna Joyce Almança, junto com a professora Clarissa Freitas, que é sobre a relação entre gratidão, otimismo, esperança e ansiedade. A ideia que nós tínhamos é que, se a gente fizesse intervenções em gratidão, a ansiedade diminuiria. E foi feito na pandemia, tá? Isso não é verdade, isso não aconteceu. Nessas condições, o que a gente observou é que, embora ela tenha uma influência, ela acaba tendo um efeito de aumentar a ansiedade sozinha, sem otimismo. Ela tem um efeito de aumentar a ansiedade. Por quê? Porque, vamos lá, um exemplo. Eu estou empregada, eu estou trabalhando, eu estou segura, eu estou protegida, eu consigo levar comida para casa, eu sou grata por isso, eu sou feliz por isso, eu agradeço. Posso agradecer a Deus, posso agradecer a minha empresa, posso agradecer a outras pessoas, a coisas, mas eu sou grata, eu tenho esse agradecimento porque eu estou empregada. Porém, ao ser agradecida, junto com isso, também vem outros sentimentos de culpa, de olhar para o lado e ver que as outras pessoas não estão assim, de medo de perder o meu emprego, de ter uma insegurança por causa da situação que se prolonga no país, e essa minha gratidão acaba aumentando a ansiedade. Então, isso é evidência científica, tá? Isso não é algo que a gente imaginou, pelo contrário, nós não imaginávamos que isso ia acontecer. Então, inclusive, nesse artigo a gente diz, cuidado com a intervenção para gratidão, porque ela pode gerar algum dano que não estava sendo imaginado antes. E o outro é o artigo que eu apresentei para vocês de saúde mental e de personalidade, que vai mostrar que o engajamento no trabalho, se a gente faz, e o RH gosta muito, a área de gestão de pessoas gosta muito do engajamento, tem confusão em relação ao comprometimento, mas eles gostam, mas comprovadamente, se eu elevar o engajamento, se eu começar a investir muito, fazer com que as pessoas fiquem muito engajadas, em condições de precarização no trabalho, o que acontece? Eu gero um comportamento de risco e de adoecimento, podendo chegar a um desfecho negativo, inclusive no impulsionamento de ideação suicida. Então, precisa tomar cuidado com essas questões. O segundo elemento para o qual eu quero chamar a atenção de vocês é que algumas variáveis negativas nós temos que cuidar porque elas podem estar sendo tratadas como positivas na nossa sociedade.
Por exemplo, a insegurança no trabalho. Segurança no trabalho não tem dúvida, esse capítulo meu com a Maitê já deixa isso muito claro, não tem dúvida, ela é uma variável negativa. Ela não gera, ela não gera desfechos positivos por si mesma. Tem que vir outras coisas juntos. Satisfação de vida, tem que ter outros elementos ali. Mas as pessoas vendem isso ou colocam isso como uma situação. Na crise, crie. Né? Ou então vai haver uma fusão, vai haver algum tipo de aquisição, tudo bem, se joga. Né? Aqui no Sul tem muita essa expressão. Mas não é bem assim. A insegurança no trabalho, ela não é positiva. Ela pode, sim, em pessoas que têm abertura e experiência, gerar coisas boas, mas não pela insegurança em si. Então, se a gente conseguir construir essas coisas com muito mais segurança, é muito melhor. A adição do trabalho também é um outro elemento. Muitos anos se passou falando workaholic, o adicto ao trabalho, e o cara era top. Eu me lembro de ter visto no Fantástico uma matéria elogiando o cara, porque ele estava sempre no telefone, que ele estava sempre fazendo coisa, porque ele estava trabalhando. Só que ela é uma variável negativa. A adição ao trabalho, ela tem dois elementos dentro dela, que é o trabalho excessivo e o trabalho compulsivo. Bom, a compulsão é uma doença, ela precisa ser tratada. E o trabalho excessivo, evidentemente, o próprio termo excessivo, ele gera um dano. E não é só para ele, é para as pessoas com quem essa pessoa se relaciona. Então, é preciso cuidar, porque a adição ao trabalho precisa ter limites, né? A gente precisa ter manejo. E na pandemia, muito mais, porque na pandemia o trabalho invadiu todas as esferas. Parece que a gente não tem mais vida privada. A gente tem uma mistura dessas esferas da vida, mas não é bem assim, não deveria ser, pelo menos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O perfeccionismo também é outra variável. Pessoas muito perfeccionistas, às vezes, são muito elogiadas, porque o trabalho delas parece perfeito, mas o perfeccionismo exacerbado pode levar ao burnout. Aliás, ele é um forte indutor do burnout. A gente tem que tomar bastante cuidado com essas variáveis. E por isso que é importante que a gente tenha estudos e pesquisas. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, como eu falei, é fruto de pesquisa, mas eu quero mostrar para vocês, e eu vou ser bem rápida, porque a gente agora já está indo para o final, que é um projeto estratégico que eu implantei na universidade esse ano, né, como pró-reitora, que chama Bem-Estar no Trabalho na UFSPA durante a pandemia. A gente tem como lema na Progesp fazer o que é certo, cuidar e acolher. E a ideia é que a gente possa investir, e a gente tem o UFSPA Cuida, que é o cuidando de quem cuida, já que somos todos da saúde, né? Com competências de bem-estar e as competências socioemocionais, que são os elementos centrais. A saúde é a nossa competência essencial, né? As competências de bem-estar são muito importantes. Então, com a pandemia, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez, e eu quero já aproveitar para agradecer mais uma vez, e vou ser eternamente grata a todos os nossos voluntários, são 37 voluntários que se juntaram a nós nesse projeto. Nós montamos, então, 6 protocolos em saúde mental, só para esse tempo, que são protocolos que têm diretrizes e orientações específicas para a saúde mental, baseadas na psicologia positiva, na proteção das forças e potencialidades, mas também da manutenção da saúde mental. Então, esses 6 protocolos, eles estão em livro, que é esse livro que vocês estão vendo, ele aqui em preto, né, que é Covid-19, Protocolos em Saúde Mental na Pandemia de Covid-19, um guia com diretrizes práticas. Esse livro ele vai ser lançado semana que vem, em modo online, e ele também vai ter a edição impressa, mas ele é totalmente gratuito, é só acessar o site da universidade, editora UFSPA, e vocês vão ter acesso a quantas vezes vocês quiserem fazer o download desse livro. Tem pesquisadores de vários pesquisadores profissionais e práticos, são muitos autores, são muitas experiências, e esses protocolos, eles foram montados para que a gente pudesse, então, orientar o trabalho com esses nossos voluntários. Nós atendemos todos os nossos servidores na nossa universidade, pelo menos no primeiro protocolo. Aqui vocês estão vendo a carinha dos 6 protocolos. Então, todos os nossos, pelo menos no protocolo 1 de acolhimento, todos eles têm. A partir daqui foi construído um mapa de saúde mental. 100% dos nossos servidores têm uma cor, e essa cor diz em qual grupo de risco eles estão. Servidores, todos que trabalham com a gente diretamente.
Então, a gente tem esses protocolos e as pessoas são atendidas conforme a característica de cada um, né? Vocês veem que o primeiro é esse primeiro de acolhimento, a pergunta é, como é que você está? Que era o que eu mais queria saber quando começou a pandemia. Como você está? Né? E precisa de apoio? Qual apoio? Né? E eu vou mostrar rapidamente, tem os aspectos éticos, o autocuidado, o suporte social e o contrato psicológico que a gente faz, para todos eles é igual, tá sempre especificado dessa forma. Eu estou só esperando o slide passar para vocês verem. E cada uma dessas ações, elas têm supervisores, né? Então, nós temos pessoas que supervisionam os nossos voluntários. Todos os voluntários, eles são psicólogos, isso é importante que eu diga, e alguns psiquiatras, e nós temos tanto psiquiatras que são da residência da universidade, como psicólogos que são da residência, então pós-graduação, como nós temos também profissionais que são da comunidade, não necessariamente vinculados à nossa universidade. E os nossos alunos do curso de psicologia também se envolveram aí no protocolo 1, tá? Eu vou mostrar só para vocês, eu não vou detalhar, mas cada protocolo, ele tem um passo a passo, né? Então, o primeiro deles, de fato, ele é uma triagem, e daí a gente vai para os atendimentos psicológicos. Tendo um pequeno delay para mim e vocês. Tá assim. Então, vocês vejam aqui que a gente tem o atendimento, a gente tem transtornos mentais comuns, servidores, então, específicos da UFSPA que estão na linha de frente, é o protocolo 4, linha de frente é o atendimento ao COVID, protocolo 5 é aqueles que são servidores da Santa Casa, que é o nosso convênio, então nós atendemos eles também, aí já não é 100%, é conforme a necessidade deles, e aqueles que estão em processo de luto. Para cada um desses protocolos, a gente vai ter ações e as pessoas vão sendo mapeadas também, né? O protocolo 1, ele pensa tanto na pessoa que está não contaminada como que tem risco de contágio, e aí tem todo um fluxo específico para isso. Né? Esse fluxo, ele vai do contrato inicial ao acompanhamento, o encerramento, o que tem na pós-venção, quanto tempo a pessoa vai levar para isso. Eu não vou conseguir passar eles rapidamente para vocês. Estou mostrando aqui. O protocolo 2, o 3 e o 4, eles têm anamnese também, e todo aquele momento que se trabalha algumas emoções positivas, vocês vão poder enxergar nesses slides, depois eles vão ficar disponíveis para vocês, então vocês podem olhar com mais detalhamento em cada um desses protocolos, tá? O protocolo 5, que é aquele específico para profissionais de saúde, a gente vai ter uma avaliação psiquiátrica também, né? Então, se é necessário, quando é necessário, feito pelos residentes, todos eles são supervisionados por professores da psiquiatria ou da psicologia, e na Santa Casa a gente tem o pessoal da medicina do trabalho que faz isso também, né? Que nos apoia. E o protocolo que a gente mais tem usado, infelizmente, mas que tem crescido, né? Que é o protocolo de luto na pandemia. Então, aqui a gente tem ritos e despedidas diferentes, medidas sanitárias que são para qualquer morte, não importa se é Covid ou não é Covid. Então, a gente tem medidas sanitárias que mudam completamente esse luto, é um luto complexo, e a gente trabalha muito o conceito de compaixão, de autocompaixão, de coragem, e alguns ritos adaptados que são sugeridos. E depois disso, a gente tem algumas ações também que são espaços de acolhimento coletivo. Grupos de apoio a familiares, a questão das famílias, a gente tem a questão dos estagiários administrativos nossos, a questão do trabalho remoto também, a gente tem toda uma ação voltada para isso, né, e para o trabalho em EAD, emergencial, como a gente chama, porque é uma adaptação muito grande que os professores têm que fazer, todo o material, e tudo isso é muito diferente do que já foi inicialmente, né, então todas essas coisas foram sendo modificadas, né.
e a gente precisou ir se adaptando. Então, a boa notícia que a gente tem é que dentro do acolhimento a gente tem praticamente todos atenderam a nossa chamada, nós fomos falar com eles, aqui tem algumas fotos do nosso grupo, né? Aqui de voluntários, de pessoas que trabalham com a gente, e algumas parcerias também estão aqui, inclusive com a empresa Júnior também. Nosso grupo de risco 100% atendido. Então, o trabalho saudável na pandemia, ele tem 3 pilares, que para nós e para mim aqui nessa palestra, é dizer para vocês que é importante que vocês olhem para essas questões. A estrutura familiar, precisa ter laços de esperança, situações protetivas, redes de apoio. O trabalho remoto, a gente tem que pensar muito que trabalho, para se relacionar ao desempenho saudável, esse trabalho remoto, ele não é o home office, ele não é o trabalho que você se estrutura para ficar em casa, que você recebe recursos para isso, é algo que foi adaptado e foi ficando, e que o trabalhador, a pessoa acaba tendo que arcar com uma série de despesas e de mudanças e de invasão de privacidade. Então, isso é um elemento que a gente precisa cuidar e que a gente tem que ter lideranças engajadoras pensando nisso. Lutos e perdas também tem sido um tema grande, e infelizmente, a gente ainda vai lidar com isso por um grande tempo. Então, quais são os limites do trabalho saudável na pandemia, né? Que limites são esses que a gente tem? Para a gente entender esses limites, eu preciso trazer para vocês a questão do que impulsiona e do que amortece. Então, nós temos uma tipologia de ativação de prazer e de energia para bem-estar no trabalho, e dentro dessa tipologia a gente tem 4 quadrantes, né, que daqui a pouco vai apareceu para vocês agora. Se vocês pegarem do lado, aí vai depender de como vocês, mas olhando de frente assim do lado direito, o engajamento e a própria satisfação do trabalho, todos aqueles que estão relacionados ao prazer, são impulsionadores do bem-estar. Então, nós precisamos ativar essa ativação de energia, nós precisamos ativar a energia com prazer e lembrar que as pessoas precisam ter o tempo de descanso para recarga de energia. E aquilo que está relacionado ao desprazer é o que nós precisamos mitigar, que vai estar nos quadrantes esquerdo, que é a adição ao trabalho, o burnout, o tédio. Tem gente com tédio na pandemia, tá? Isso é fato. Que é o que a gente precisa amortecer. O que eu quero trazer para vocês, para finalizar, é que o critério de excelência, a gente fala muito em excelência no trabalho, produtividade, realização, não importa se é empresa pública ou organização privada. O critério de excelência na pandemia tem que ser a saúde integral das pessoas. É a saúde que está em questão para nós. Ela é importante. Nós precisamos investir na saúde integral das pessoas. Essa talvez seja a principal mensagem que a psicologia positiva traz. Essa saúde não é qualquer saúde. Quando a gente fala em saúde mental, a gente tem muita coisa para contribuir, mas nós temos que saber o que vai ser um mitigador, o que vai ser um impulsionador e o que vai realmente gerar elementos positivos, tá? Então, a minha resposta para vocês, a pergunta se é possível se manter saudável, com bem-estar na pandemia do Covid-19, sim, é possível. Mas, para isso, a gente precisa de estratégias de proteção. Eu dei um exemplo para vocês, evidentemente que toda a universidade está envolvida nisso, mas existem outras formas de fazer, e essas formas vão ser específicas aos locais onde vocês trabalham. Pensem nos efeitos buffers, nos efeitos busters. Coloque isso em ação de forma coletiva. E aí vocês vão conseguir ter essa centralidade. Aquele desenho ali é um desenho que eu costumo trabalhar, que já vem bastante validado, tem várias formas que vocês conseguem impulsionar essa visão de futuro. Então, as contribuições que a psicologia positiva tem em tempos de pandemia, elas têm muito a ver com otimismo, com esperança, com bem-estar. Uma coisa que a gente pode falar bastante é sobre as rotas de bem-estar, as rotas de desenvolvimento positivo, e a gente consegue fazer isso mesmo na pandemia. É possível gerar essas rotas, e eu acho que o que a gente precisa é ter essa autorreflexão e essa crítica. Eu vou até pedir para vocês pararem um momento agora, respirarem,
e vamos pensar juntos essa questão de construção de caminhos, tomada de decisão, rotas para enfrentamento da pandemia. Eu gosto muito de um texto do Bauman, que eu tenho trazido para algumas das minhas falas, e sempre trago essa pergunta: com qual rota, ou por qual rota a gente vai conduzir a nossa experiência do Covid-19, né? E o texto que eu falo é o livro do Bauman, diz assim: quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim replicou, zangado, com outra pergunta: sou por acaso o guardião do meu irmão? O maior filósofo ético do nosso século, Emmanuel Levinas, comentou que desta pergunta zangada de Caim começou toda a imoralidade. É claro que eu sou o guardião do meu irmão. Sou e permaneço uma pessoa moral, enquanto não pergunto por uma razão especial para sê-lo. Quer eu admita, quer não, eu sou o guardião do meu irmão. Porque o bem-estar do meu irmão depende do que eu faço ou do que me abstenho de fazer. E sou uma pessoa moral porque eu reconheço essa dependência e aceito a responsabilidade que ela implica. No momento em que eu questiono essa dependência e peço, como fez Caim, que me deem razões para que eu me preocupe, eu renuncio à minha responsabilidade e deixo de ser um ser moral. A dependência do meu irmão é o que me faz ser ético. A dependência e a ética estão juntas, e juntas elas caem. Então, a gente precisa dar as mãos para desenvolver a esperança, para desenvolver o otimismo, para enfrentar a pandemia, para fazer com que não haja um desperdício dessa experiência que a gente está vivendo agora com a pandemia por Covid-19. Eu tenho alguns slides aqui que eu vou deixar para vocês verem depois, que é sobre como que a gente pode desenvolver a experiência, a esperança, né? E quais são as boas práticas que a gente pode ter em relação ao trabalho saudável na pandemia. Falando um pouco, destacando aqui a questão da espiral positiva, essa leitura que eu fiz. A espiral positiva, ela não vem só de políticas e práticas que eu tenha com uma ação de gestão com pessoas. Ela vem do cuidado uns com os outros, ela vem do suporte social, ela vem de condições de trabalho, mas ela vem da maneira como as pessoas entendem os seus relacionamentos, e o que vai impulsionar é o quanto a gente consegue privilegiar e diferenciar e demonstrar e impulsionar a saúde integral e o relacionamento. Então, é possível, mas tem trabalho para ser feito, e depende de como a gente faz esse trabalho. Tem vários artigos e textos publicados, que alguns eu mencionei, tem outros, tem livros também, eu deixo para vocês ali várias sugestões, vão ser lançados esses 2 outros livros pela Rograph, ainda tem o livro desse da Covid, que eu falei para vocês, estão saindo outros livros também. Tem o nosso congresso, que eu quero aproveitar para convidar vocês, com palestrantes que já estão confirmados, alguns que a gente ainda espera. Mas é bem importante que vocês possam, então, aproveitar esse momento de perguntas agora e de troca entre nós, tendo algo que, para mim, foi o grande diferencial em toda essa pandemia até agora. Em todo o tempo, desde o primeiro momento, eu pensei assim, olhando para o horizonte, eu pensei assim: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí me veio essa frase que eu deixo para vocês: ao invés de olhar para o precipício, vamos levantar os olhos e mirar nosso alvo nas estrelas. Para sentirmos bem-estar, há muito o que fazer nessa pandemia. Trabalhar com esperança para construir a vida que desejamos em nossa prática, em nossas relações, em nosso país e no mundo. Eu sei que é fácil, a minha mãe sempre diz isso, que se fosse fácil não precisava da gente, não precisava de você. Então, vamos juntos, porque se a gente for juntos, certamente vai ser tudo muito melhor e a gente vai conseguir implantar muito que a gente tem aprendido todos os dias, o tempo todo, com a psicologia positiva. É importante sonharmos, termos uma visão de futuro, é importante usarmos todo o nosso potencial, todo o nosso conhecimento, para que a gente tenha o melhor a oferecer nessa pandemia. Vamos sim buscar flores, né? Buscar florescer,
e lembrar que isso tudo vai passar e que a gente vai se abraçar, a gente vai seguir em frente, a gente vai conseguir, desde que a gente possa ter um entendimento, tanto científico quanto prático, de todos esses elementos. Então, é isso. Espero que eu não tenha entediado muito vocês com todo esse tempo, né, e falado tanta coisa, de tantas coisas que eu trouxe para vocês. E me coloco à disposição para perguntas e colocações que vocês queiram, né? E se alguém gostaria de fazer algum comentário. Quero agradecer a todos que estão aqui, é um prazer mesmo para mim ouvir, ver vocês aqui, ver as mensagens que vocês estão deixando. É isso? Eu não estou ouvindo aqui. Bom, eu aproveito então, eu digo para vocês ali nos slides, vocês têm o site, né, do Congresso, e tem o site da Psicologia Positiva também, da Associação Brasileira. Quem quiser, quem quiser acessar o site da Psicologia, da Associação Brasileira de Psicologia Positiva também, vai encontrar ali materiais só do Covid-19. A gente tem vídeos, tem palestras, vários dos nossos colegas pesquisadores trouxeram vários materiais muito importantes e muito interessantes. Eu tenho aqui uma pergunta, então, do José Augusto, que está pedindo para que a gente possa falar um pouco mais dos métodos de pesquisa atrelados. Olha, José, tem vários métodos, né? A gente tem... tanto a gente vai ter estudos longitudinais das intervenções, e a gente consegue fazer isso com os 3 tempos, quanto a gente vai ter estudos que foram feitos de forma transversal. Então, a gente coloca... dentro dessa forma transversal, é aquele momento, aquele questionário, a gente faz as análises estatísticas. A gente teve alguns estudos qualitativos já, mas nesses últimos estudos a gente tem se dedicado mais às análises quantitativas, então, e com comparação entre grupos, a gente tem procurado. A gente tem agora uma aluna minha que também está terminando com relação a profissionais, por exemplo, da área de tecnologia. E aí, o que acontece? A gente vai analisar o grupo ocupacional específico, né? E aí a gente pode comparar esse grupo com outro grupo. A gente pode comparar, por exemplo, com professores, a gente pode comparar com outros, porque a gente entende que fica um pouco mais fácil em termos de representatividade. Então, a gente tem buscado métodos e usado alguns softwares como o R, ou Amos, ou, enfim, esses softwares de estatística que nos permite fazer algumas análises que são um pouco mais sofisticadas de regressão, análise de equação estrutural. Então, vários artigos que você vai ver, você vai encontrar isso. Por exemplo, o artigo do trabalho e bem-estar, que vai trazer os antecedentes da satisfação de vida, em relação ao burnout, dos recursos também, né? Tem que ter recursos. Esse é um artigo que eu gosto muito, porque ele fala assim, não adianta ter só pressão, pode ter pressão, pode ter demanda, mas tem que ter recurso, né? Então, parece uma coisa óbvia para quem está no trabalho, mas às vezes as empresas precisam ter isso bem colocado, né? As instituições ou os gestores. Então, você tem essa necessidade, e isso está lá no nosso estudo, e ali foi feito um modelo de equação estrutural. Então, tem vários métodos, está bem detalhado. Depois, se você quiser entrar em contato comigo também, a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles.
Tem uma outra pergunta aqui, se eu não sei se te respondi, José, então. Uma outra pergunta aqui, então, a Caroline colocando, pensando no pós-pandemia, já existem indicações das repercussões na saúde mental, pensando na readaptação para o trabalho presencial? Caroline, essa tua pergunta ela é muito boa. Saiu agora um estudo bem importante, que vai mostrar, estudo com a Organização Mundial de Saúde, que mostra que dos pacientes que tiveram Covid, é um pouco diferente você está perguntando, mas eu vou chegar lá, tá? Dos pacientes que tiveram Covid, 1 a cada 5 desses pacientes desencadearam doenças mentais nos 90 dias sequentes da pesquisa. 1 a cada 5 pacientes. Então, pacientes de Covid. E pessoas que não tinham histórico de saúde mental. Então, é um dado muito sério, muito preocupante. A gente está falando aqui de modo geral, eu imagino que no Brasil esses números sejam maiores pelas inseguranças e incertezas que a gente vive, mas a gente tem uma série de problemas. E se a gente pensar que o retorno ou a readaptação ao trabalho presencial, ela também vai passar por transformações, a indicação, o que a gente pode pensar peguem os estudos, analisem esses antecedentes que eu trouxe ali para vocês e outros que vocês encontrarem na literatura e procurem gerar um ambiente de trabalho que seja seguro, com informações objetivas, boa comunicação e um conjunto de recursos que façam com que as pessoas possam executar as suas tarefas. Eu já conversei com várias empresas e elas têm a ideia de não fazer a retomada no trabalho presencial para todos. A ideia é de uma manutenção de um trabalho remoto. Qual é a negociação? São os recursos. Quais as condições? Uma coisa é você se adaptar. Eu estou trabalhando em casa, é temporário. Outra coisa é, então se está falando em home office, vamos fazer home office de verdade. Né? Quem é que banca o custo? Como é que cuida disso? Como é que eu tenho contato com a empresa? Não é só por uma questão de economia, tipo, a empresa não vai precisar mais daquele espaço físico, não. É uma questão de que se é melhor e se vai gerar mais saúde, e com isso também vai gerar um desempenho saudável e com resultados, ok. O grande problema é a invasão da privacidade. Né? Eu tenho uma colega de trabalho, por exemplo, que ela estava dando essa aula online, e ela tem um nenê pequeno, e teve um determinado momento que o nenê veio para o colo dela. E aí, dentro da sala de aula, uma sala virtual, uma pessoa comentou, ai, coitadinha, ela não tem alguém para cuidar do nenê. Né? Então, além de ter invadido a privacidade, né, se expressou sem querer, estava com o áudio aberto, mas isso é um exemplo, né? É um exemplo daquilo que a gente está vivenciando hoje. Vai ter um evento também agora, que eu vi hoje, por acaso, falando sobre isso, sobre a invasão dos meios midiáticos, a invasão no nosso trabalho, né? Essa coisa que não é nem mais volátil, nem mais líquido, mas é algo que parece que não tem separação, mas existe. A gente precisa ter esfera da vida privada e isso as empresas vão ter que pensar bastante bem e coletivamente. Então, as indicações para a saúde mental tenham um mapa de risco, tenham uma análise de recursos e, quando houver a retomada presencial, tenham protocolos claros, protocolos desenhados. Como é que vai ser? Se alguém, em algum momento, espirrar dentro do teu local de trabalho, o que tem que fazer? Se eu sei que a pessoa está com Covid, ou se a pessoa está com suspeita de Covid, e ela não falou nada para ninguém, porque acha que é uma gripezinha, eu faço o quê? Qual é a política? Então, isso tem que estar muito claro. E, além disso, evidentemente, aqueles protocolos normais, que é de lavar as mãos, que é de usar máscara, tudo isso vai ter que estar muito claro até que a gente tenha uma solução definitiva, né? Então, é preciso que por isso que, assim, não é bem uma readaptação, mas que esse planejamento seja bastante adequado, tá? Tem várias questões que eu poderia falar sobre isso, Carolina, mas também, de novo, a gente pode continuar conversando e pensando. Acho que muitas pesquisas ainda têm que ser feitas para isso, mas que a gente precisa ter um olhar muito atento ao que está causando em termos da saúde mental. Não tenha dúvida disso. É bem, bem importante.
tá? Enfim, eu acho que das perguntas que eu estava vendo aqui, né, eu fico contente de ver várias pessoas aqui. Aqui é minha mãe, é uma alegria sempre ter ela aqui. O pessoal do Nepote está aqui também, né, a Dayana, vários queridos aqui, várias pessoas. Bom, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou se podemos, então, seguir. Então tá, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço muito vocês terem paciência de me escutarem, é uma alegria para mim poder trazer esses dados e vamos conversar, vamos trocar no momento que for, porque é sempre muito importante a gente poder ter essa troca e esse aprendizado constante, tá bom? É isso. Muito obrigada a todos pela presença. Espero vocês no congresso da BP+. Espero que vocês estejam lá.